E agora, então, nós vamos ter a apresentação do Keivan Macedo com o case Natura, que também nos traz insights muito relevantes para toda a área de sustentabilidade. Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer ao professor Afonso pelo convite. Eu trouxe uma apresentação, porque acho que a gente sempre gosta de ter uma atenção mais visual. E aí vou tentar discorrer um pouco sobre como é que a gente vem olhando um pouco dessas cadeias, como é que a gente faz um modelo de gestão integrada e como é que a gente realmente incorpora sustentabilidade dentro do nosso modelo de negócio. Esse é o nosso prédio que fica em Cajamar, é um prédio que reúne a nossa principal planta produtiva, ao mesmo tempo tem a nossa área de escritório para as partes administrativas e também tem toda a nossa área de desenvolvimento de produtos. É uma empresa que é de capital aberto desde 2004, mas que tem na sua origem 100% de constituição de capital brasileiro. A gente sempre trabalhou num conceito de uma visão que trazia um modelo de querer fazer a construção para um mundo melhor, através de uma comunidade formada por pessoas, através do relacionamento, e tinha como um conceito de fazer incorporação da natureza, por isso que, desde a origem da fundação da empresa, a gente sempre fez o uso de ingredientes naturais. Mas a gente não tinha uma missão. É uma empresa que tinha uma visão, mas ainda não tinha uma missão. E, na verdade, constituído por 3 grandes forças num contexto do mundo, tanto a parte de um legítimo anseio que o ser humano tem de buscar beleza, prazer e bem-estar, ao mesmo tempo de que a ciência e a tecnologia elas revelam cada vez mais uma criatividade da nossa engenho como mente humana, a gente também tinha que contrapor um ponto super importante que a gente veio falando um pouco, quando a gente vem falando um pouco de cadeias globais e de desenvolvimento sustentável, que é claro que cada vez mais com o desenvolvimento do mundo moderno, a gente está chegando, em alguns casos já chegou no limite, de que a natureza tem uma demanda finita de recursos e, obviamente, você deve respeitar esse ciclo. Então, com isso, a gente criou essa missão, que basicamente eu queria reforçar a parte final. A parte final fala que a gente, numa empresa do segmento de cosméticos, precisa entregar beleza, precisa entregar prazer, mas precisa entregar sustentabilidade ao mesmo tempo. E talvez para os nossos consumidores, ou mesmo para a sociedade civil em geral, isso é bem tangível no refil, que é uma embalagem de menor utilização de material de embalagem, que entrega a mesma qualidade do produto, que fideliza o consumidor e que tem, obviamente, um preço aquisitivo mais em conta e que foi lançada há mais de 30 anos. A Natura é pioneira nisso. Em 1983, a gente lançou nosso primeiro refil. Quer dizer, trazendo esse conceito de, muito antes de se definir o que se chamou de sustentabilidade em 1987 como desenvolvimento sustentável, no chamado Relatório de Desenvolvimento Comum. Aqui é uma linha do tempo, eu não vou passar cada um deles, não só pelo horário, mas também para não cansá-los, mas eu queria talvez trazer alguns marcos super importantes. Acho que o primeiro marco está aqui, 2000. 2000 a gente começa a trazer uma quebra de paradigma, que é como é que eu posso unir o lado ambiental com o lado social. Como é que eu posso fazer o desenvolvimento de um modelo de negócio baseado no que a gente chama hoje da economia da floresta de pé, de uma economia de baixo carbono. E aqui a gente queria trazer o fornecimento através de pequenas comunidades, de valorizar a agricultura familiar e, ao mesmo tempo, mostrar para o Brasil quais são os ativos e a riqueza da biodiversidade que a gente tem e que a gente não conhecia. No final, a gente conseguiu ir muito mais além do que é isso, porque, na verdade, a gente mostrou o Brasil para o mundo inteiro através de ativos que a gente não conhecia. Talvez alguns deles, a castanha do Brasil já não é mais chamada, a castanha do Pará não é mais chamada de castanha do Pará, e sim castanha do Brasil, porque já descobriu que ela não tem só no Pará e tem outras regiões, por exemplo, Mato Grosso é um grande produtor de castanha do Brasil. Mas, por exemplo, Murumuru, Andiroba, Priprioca, Breu Branco, Ucuba, eram ativos restritos às populações ribeirinhas, às populações locais, que detinham, inclusive, um conhecimento tradicional associado. Mas, ao mesmo tempo, são populações que queriam sair do campo e migrar para a cidade para terem acessibilidade à internet, para ter desenvolvimento, para ter estudo.
Como é que a gente poderia criar um modelo que eu pudesse valorizar o trabalho deles, valorizar o conhecimento deles, espalhar esse conhecimento para outras regiões e, ao mesmo tempo, ter uma remuneração justa, fazer uma repartição de benefícios com esse conhecimento cultural que essas populações detinham. Então, esse foi o desafio. A gente lançou isso com uma marca que até hoje existe, uma das principais marcas do grupo, chamado Ecos, mas o uso de ativos da biodiversidade não se limita à marca Ecos, ela permeia várias marcas do grupo. E em 2007, que não tem aqui a data, mas alguns anos depois, a gente fez, inspirados um pouco no filme do Al Gore, sobre uma verdade inconveniente, o nosso compromisso com o clima. Criamos um programa Natura Carbono Neutro, onde a gente entendia, sim, que qualquer empresa, no seu modelo de negócio, por mais sustentável que seja, você acaba fazendo a emissão de chamados gases de efeito estufa, acaba colaborando diretamente para o aquecimento global, e que a gente deveria ter duas frentes super importantes. A primeira delas é tentar reduzir ao máximo essas emissões de gases de efeito estufa, e aquelas emissões que a gente não conseguisse evitar, a gente deveria fazer uma compensação, mas uma compensação que não se baseava apenas numa transação de créditos de carbonos de papel, mas sim como é que eu posso investir em projetos de ganho socioambiental. Desde então, a gente é uma empresa que consegue compensar todas as emissões que a gente não consegue reduzir e, portanto, somos uma empresa carbono neutro. E alguns anos depois, motivados principalmente por um chamado da sociedade, a gente criou o que a gente chama de Programa Amazônia. Dado que a gente fez toda a construção de uma plataforma baseada em ativos da biodiversidade brasileira, principalmente do bioma amazônico, como é que a gente poderia fortalecer e retribuir tudo aquilo que a gente estava trazendo dessa região? Esse contexto é consolidado dentro de uma visão de sustentabilidade para 2050, uma visão onde a gente entende que a gente deveria elevar o patamar daquilo que nós considerávamos como uma régua para o nosso setor e, ao mesmo tempo, estimular outras empresas do nosso setor e de outros setores para trazer uma visão cada vez maior de como é que a gente caminha para um modelo mais equilibrado. E esses dois infográficos que eu vou passar, esse e o próximo, trazem um resumo de como é que esse modelo de negócio, que vai desde um comércio ético de insumos, ajudando na preservação de 257 mil hectares de florestas em várias regiões do país, a gente trabalhando no fornecimento de um álcool num modelo de certificação orgânica que traz todo um impacto colaborando para a preservação de 340 espécies que ficam ao redor desse nosso parceiro. Como é que, ao conservar as áreas de florestas ao redor da plantação, você começa a aumentar a disponibilidade de água na região? E como é que a gente, nesses 10 anos que a gente está celebrando hoje de Programa Carbono Neutro, como é que a gente cria uma fábrica mais sustentável? Como é que a gente tem uma caldeira de vapor que não funciona a gás GLP e funciona a etanol? Como é que a gente vai fazendo toda a compra, que agora, acumulado nesses 10 anos, totalizou quase 3 milhões de créditos de carbono? E como é que a gente vai transformando a nossa matriz de insumos das nossas formulações para ter hoje em base seca 83% de fonte renovável, de fonte vegetal, porque aí você teria, ao fazer um manejo sustentável, você conseguia, sim, ofertar um produto que não teria, comprometeria os recursos naturais. Mas, ao mesmo tempo, esse é um desafio que a gente tem não só de passar para os nossos consultores e consultoras, porque a gente faz no modelo da venda direta, mas para os nossos consumidores e para a sociedade em geral, porque cada vez mais eu quero ter um consumo consciente, porque a gente entende que as pessoas, sim, elas estão ávidas a se identificarem com causas que as empresas propõem de temas, como foi falado dos ODS, que são temas globais. Então, quando a gente olha aqui, está pequenininho, mas algumas marcas como Ecos trata da floresta em pé. A gente fala de Soul do consumo consciente, de Cronos do empoderamento feminino. E como é que a gente vai, através dessa rede que a gente tem de 1,8 milhões de consultoras no Brasil e nos países da América Latina, trazer cada vez mais pessoas que possam se engajar com uma causa, como, por exemplo, a causa da educação. Em 95, a gente criou um programa chamado Crer para Ver. É uma linha de produtos não cosméticos. São produtos que, obviamente, o nosso canal de vendas abre mão dos valores que eles teriam direito como comissionamento, e esses valores são investidos
na melhoria da educação pública do Brasil e dos países da América Latina, e a gente teve só em 2016 a reversão de 38 milhões de reais. E aí, para concretizar um pouco de como é que a gente olha esse modelo de negócios, a gente trouxe um pouco de uma plataforma de inovação baseada na bioeconomia. Então, quais são os diferenciais que a gente tem? Como é que a gente respeita a diversidade ambiental e cultural? Como é que a gente cria parcerias de longo prazo? Como é que a gente estabelece políticas internas para que, mesmo que eu tenha entrada de novos colaboradores dentro da empresa, a gente continue seguindo o mesmo direcionamento e não gere nenhum risco, como foi falado nas apresentações anteriores? E como é que eu vou construir uma cadeia de valor em conjunto com as comunidades de pequeno porte, que, obviamente, não tem condições de ofertar um fornecimento de grandes escalas para um mercado mais tradicional. Algumas das nossas comunidades, quando a gente consegue chegar na região mais próxima, que é daí para chegar por Rio, normalmente ainda demanda mais 7 horas. Então, imagine o custo e a infraestrutura logística que a gente precisa ter para, obviamente, colocar essa cadeia de pé. E, claro, que vai precisar ter uma equipe dedicada em campo. A gente tem uma equipe de 14 pessoas que tratam do que a gente chama do relacionamento dessas cadeias que ficam, como eu falei, majoritariamente espalhadas no bioma amazônico, mas a gente tem cadeias espalhadas por outras regiões do país, trabalhando com 33 comunidades. Esse é o programa que eu mencionei, eu vou passar rápido, pelo tempo que a gente tem. Tem algumas metas específicas por programa, e talvez o principal legado que a gente tem é a construção do que a gente chama de um ecoparque, que é uma saboaria amazônica que fica na cidade de Benevides, próximo a Belém do Pará. Ela já tem um parceiro, a ideia é que toda essa área que a gente vem ao redor sejam instaladas outras empresas que não necessariamente têm uma cadeia produtiva para a Natura, mas que tenham o mesmo interesse de fomentar essa economia da floresta de pé, e que a gente faça, como o Davi citou na apresentação da Votorantim, a simbiose industrial, que o resíduo de uma empresa possa servir como insumo de qualidade para outra empresa localizada no mesmo parque. Quando a gente fez a atuação, claro que a gente fala de desenvolvimento territorial, a gente tem que falar de construção de cadeias produtivas, de ciência, inovação e tecnologia, mas tem que falar de fortalecimento institucional. E quando a gente fala de bioma amazônico, um bioma extremamente gigantesco, mesmo no território nacional, a gente elencou 5 territórios prioritários, que são essas 5 cores que a gente está visualizando, onde a gente possa fazer a unificação do setor privado com o setor público, com o terceiro setor e a sociedade civil, em geral, para trabalhar nas melhorias das condições que a gente tem de desenvolvimento dessa região, que não é só, obviamente, ter um modelo econômico, mas também ter um modelo que permeia os aspectos sociais. Esse é um caso que a gente sempre costuma trazer para como é que a gente linka o ativo, que vai virar um produto, que vai ser vendido através de uma consultoria de valor compartilhado, chegando no consumidor. Ao comprar, o consumidor colabora com a floresta, colabora com a comunidade e, obviamente, vira um círculo virtuoso, onde a gente consegue unir conhecimento tradicional, inovação verde, rede empreendedora, para gerar o mesmo propósito de promover uma natureza e contribuir para que um conhecimento e a preservação da floresta permaneça de pé. Esse é um caso de uma espécie que, na verdade, ela tinha uma autoexploração de floresta ilegal. Essa espécie era utilizada para fazer cabo de vassoura, ou seja, algo que não tinha nenhum valor agregado, e que depois, obviamente, cortada, levava um grande tempo para depois ser reconstituído. E como é que a gente muda isso para usar os frutos delas, que têm alto potencial de hidratação, valorizando o produto? E hoje a gente consegue provar que, para as comunidades ribeirinhas, a floresta de pé, a árvore de pé, dá um valor 3 vezes maior do que o que ela fosse derrubada, ainda assim fazendo a preservação da cadeia alimentar. Quer dizer, não vou retirar todos os frutos, porque, obviamente, eu tenho que prevalecer um reflorestamento natural e, ao mesmo tempo, toda a cadeia alimentar da região. Então, esse é um modelo que a gente traz, onde a gente consegue fazer todo esse desenvolvimento comum, fazendo uma integração dos aspectos ambientais e sociais, e, como eu falei antes, fechando esse círculo que começa desde o insumo da biodiversidade e vai passando por toda a cadeia
de valor. E também, para não fugir, quando a gente fala sempre de desenvolvimento, e ainda mais hoje em dia, com essa Agenda 2030 proposta pelas Nações Unidas, a gente fez um estudo. Essa é uma figura que traduz os 17 ODS que a Lilian mostrou num formato um pouco diferenciado. Esse formato, quem propôs foi o Pavan Sukhdev, junto com o Stockholm Resilience Center, onde eles trouxeram 3 esferas concêntricas, onde você tem a parte dos 4 ODS formando a biosfera, depois mais 7 ODS formando a sociedade, permeando 4 deles formando a economia, e o ODS 17, que é, obviamente, transversal a todos eles. A gente fez um estudo dentro de casa para entender como é que a gente se comportaria do nosso modelo de negócio, para ver como é que ele tangibilizava todos os ODS. A gente publicou no nosso relatório, que é um relatório integrado desde os anos 2001. A gente, dos 17 ODS, a gente contribui direta ou indiretamente, com 16 deles tem só o ODS 14, que é a parte de vida de oceanos, que a gente não tem uma atuação, mesmo de uma forma indireta. Acho que esse é o modelo que a gente queria fechar a apresentação, para trazer um pouco desse conceito de como é que a gente veio, ao longo dos anos, tentando integrar um pouco desse conceito que é associado diretamente à marca da Natura. Não tem como falar de Natura sem desassociar da palavra sustentabilidade. A gente já nem consegue mais medir o retorno de investimento, tamanha integração que a gente tem do modelo de negócio, e, ao mesmo tempo, acho que não faria nem sentido falar de Natura se não falasse de desenvolvimento sustentável. Tá bom? Obrigado.